Mateus capítulo 4, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Para onde? O deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. E Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que sai da boca de Deus. Verso 5: em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. E então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, e eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Verso 7: Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Verso 10: Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Aleluia, aleluia. Então o diabo foi embora, e vieram os anjos e serviram a Jesus. Amém? Se quiser ficar com essa Bíblia aberta, pode ficar. Quero ser bem breve nessa noite, mas eu quero trazer uma reflexão acerca dessa palavra que Deus falou comigo na sexta-feira pela manhã, enquanto eu fazia o programa de rádio. O Senhor palestrou muito forte o meu coração, mas engraçado que hoje à tarde, quando eu lia essa história, esse texto, o Senhor falou de uma outra forma, e Ele ministrou algo para que eu passasse aqui para você. O capítulo 4, ele fala de uma preparação para algo muito grande, ministerialmente falando, que viria sobre a pessoa de Jesus. Ele sai do seu batismo. A Bíblia diz que o Espírito Santo toma a vida de Jesus no batismo, nas águas, e em seguida, o Espírito Santo, que já estava conduzindo a vida dele, conduz ele também para o deserto. O interessante é que os teólogos eles falam que o capítulo 4 de Mateus é o segundo Adão. E por que disso? Porque o capítulo 3 do livro de Gênesis, ele fala algo muito interessante. Ele fala de uma promessa que Deus tinha para a sua criação. E a promessa que Deus tinha para a sua criação era que eles desfrutassem de tudo que Deus havia construído para o homem. Só que infelizmente, a Bíblia também diz, inclusive no capítulo 3, pastora Letícia, que o diabo, astuto, já condenado, ele quer frustrar os planos de Deus. Então o texto vai dizer que ele usa a criação mais inteligente que Deus tinha, que era a serpente, para tirar o homem do propósito de Deus. E o texto é triste, porque infelizmente ela consegue induzir Eva a pecar, e Eva também induz Adão a pecar, e ali é quebrado um pacto, uma aliança. Só que existe uma promessa em seguida depois disso. Imagina o diabo olhando aquilo e dizendo assim: eu consegui frustrar os planos de Deus para o homem. Mas de repente Deus vem e diz assim: olha, Satanás, fique sabendo você, que da mulher nascerá um que vai esmagar a sua cabeça.
Sabe o que é mais interessante desse texto? Irmão Lucas, é que o pecado veio através de uma mulher. E Deus diz nessa ocasião que através daquela mulher nasceria um que viria redimir o homem do pecado. O diabo achou que ele iria aprisionar o homem, frustrar a criação de Deus. Como disse a nossa irmã aqui na introdução do culto, ela era aprisionada até que conheceu a palavra de Deus. E ela até cantou um trecho de um hino dizendo assim, ó: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Eu tenho uma palavra profética de Deus para a sua vida. Não importa de que forma que o diabo aprisionou a sua vida, o nível de pecado, porque as pessoas elas acham que tem dimensão o pecado, e pecado é pecado. O importante é que esse Jesus, ele veio com o propósito de morrer na cruz do Calvário por você e te fazer livre. Sabe o que quer dizer isso? É que não importa o pecado que você carrega sobre a sua vida, a partir do momento que você reconhece que isso é pecado e que você não quer mais isso na sua vida, e como diz a Bíblia, aquele que confessa e deixa, abandona, alcança a misericórdia. E por que o capítulo 4 fala de um segundo Adão? É porque agora está se levantando o remidor, aquele que vai morrer na cruz do Calvário. E quem é que se apresenta de novo para querer frustrar os planos de Deus? Satanás. Só que agora Jesus não pode errar. Ele não pode fazer a mesma coisa que Eva fez, que Adão fez. Jesus ele precisa seguir o foco, e o foco dele era a cruz do Calvário. Agora você olha a história de Jesus e você tenta imaginar o peso espiritual que esse homem carregava. A opressão, se você acha que você vive opressão, imagina a opressão que Jesus carregava. A responsabilidade de cuidar em todo o tempo, a não errar, de não fazer como Adão, não fazer como Eva. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um alvo e ele não podia se desviar desse alvo. E o capítulo 4 fala que quando ele é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, o verso 1 diz que o Espírito Santo de Deus ele conduz para um experimento, porque é assim que diz o grego, né? Ele é levado para um experimento. Só que o interessante é que eu já ouvi pessoas dizer assim: mas Jesus ele venceu o deserto, ele venceu muita coisa, porque ele era Deus. Você desconhece, porque Jesus ele foi provado e tentado como homem, não como Deus. Porque se ele manifestasse o seu poder divino, ele poderia romper tudo aquilo e não querer viver aquilo. Mas ele decidiu viver todo aquele percurso de sofrimento pela minha vida e pela sua vida. E nesse momento aqui, ele é testado. E eu anotei 3 coisas aqui, 3 áreas principais que Jesus ele foi testado. Primeiro, nas suas necessidades básicas. Se você olhar esse texto, você vai perceber que Jesus ele foi testado nas necessidades humanas. Você percebe que, assim como Adão e Eva, o diabo ele queria pegar a natureza humana de Eva e conseguiu. Aqui não é diferente. Ele tenta pegar a natureza humana de Jesus. E será que ele estava preparado? Primeira, necessidade básica. Verso 2 aí na tua Bíblia, abra a tua Bíblia no capítulo 4, só para você ver.
O texto vai dizer que ele estava jejuando há quanto tempo? 40 anos? 40 dias. 40 dias. E o texto vai dizer o quê? No verso de número 2, olha só. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. Necessidade o quê? Humana. Necessidades básicas que nós temos. E o que o diabo fez? Olha como que ele tenta Jesus. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Qual que era o propósito do diabo aqui? Tirar Jesus do quê? Do foco. Agora, olha para mim, igreja. Escuta. Jesus, ele sai do batismo, cheio do Espírito Santo, selado, para começar um propósito ministerial. Ele é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, para ser o quê? Testado, provado. Ele começa a fazer um propósito de jejum, uma preparação, uma separação, uma santificação. E o diabo se apresenta querendo tirar ele do propósito. Agora eu vou dizer algo para você nessa noite. A igreja precisa entender que todas as vezes que Deus te separar para um propósito, e todas as vezes que você caminhar na direção desse propósito, o diabo ele vai se apresentar para tirar você do foco. Você acha que alguém vai tacar pedra em uma árvore que não dá fruto? Passa perto de um pé de manga, meu irmão, pode estar para o lado de dentro da casa do vizinho, aquilo é tentador. Você já passa a mão numa pedra, já olha se não tem ninguém em casa, já se pendura lá na grade do vizinho, já pega. Por quê? É tentador, sim ou não? Você acha o que o diabo queria fazer com Jesus? Ele queria mais uma vez frustrar os planos do diabo. Mas presta atenção, que quem tem foco e quem sabe aonde quer ir, sabe que resposta dá também. Porque ele diz o que para o diabo? O que ele diz? O homem não vive só de pão, ou seja, não vive só de energia. O homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que é isso, meu querido? Deus é a maior energia que você precisa para a sua vida. Você quer ver, meu irmão, o dia que você está cheio de Deus? Acredito que já aconteceu com você. Aquele dia que você está sentindo a presença de Deus, aquele dia que você levanta de manhã, tem algo diferente. Nesse dia, vai ser o dia que alguém vai olhar para você e vai dizer assim: hoje você está diferente, você está com um brilho diferente. É o dia que alguém vai chegar perto de você e vai falar assim: ui, amiga, me arrepiei tudo quando eu cheguei perto de você. Varão, você está diferente, hein? Você está falando diferente. Sabe por quê? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu fico parecido com Ele. Então presta atenção. Olha a tática do diabo. Primeiro, necessidades básicas. Grava isso no seu coração. São áreas que o diabo ele vai tentar investir na minha vida e na sua vida, para nos tirar do propósito de Deus. Quer ver? Fecha as portas para você. Você fica doido, irmão. Você fica maluco. Você fala: Deus, espera aí, pai, eu tenho 2 filhos para criar, 3, lá em casa é 5, né? Tem 5 filhos. Pastor ali, eu tive que mandar ele fazer cirurgia, irmão, senão o negócio ali é profundo. Escuta, começa a apertar para o teu lado, começa a faltar as coisas
O homem que é o provedor fica doido, maluco, irmão. Ele fica desorientado. Ele até esquece que ele é crente. Se ele não estiver muito confiante em Deus, ele fala assim: eu não vou mais na igreja. Ó, pastor, o negócio é o seguinte: quero entregar tudo meus cargos. Varão, o que aconteceu? Não. As portas estão fechadas para mim, está faltando tudo lá em casa. A primeira coisa que ele fala o quê? Abandonar Jesus? Abandonar aquele que é a porta para você? Deus está dizendo para alguém aqui, meu irmão: se o caminho está estreito para você, e se a porta está fechada para você, se tem alguém que você não pode abandonar, é Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é a porta que você precisa. Ei, o que é que diz Mateus 7,7? Pedi e batei porque aquele que bate e a porta, escuta, se está fechada, o pai está querendo relacionamento com você. E o pai sabe aonde mexer, meu irmão, quando o filho está distante. O filho começa a ficar rebelde, o que o pai faz? Tira o celular, daqui o celular. O filho começa a aprontar, está cortado o cinema, você não vai mais para fora de casa, está cortado isso. O pai sabe onde ir, o que fazer, o que cortar. Então o pai também sabe o que ele fazer com você, quando você está distanciando dele. Necessidades básicas. Segundo, o que o diabo quis tentar Jesus? Identidade e propósito, irmão. No verso 2, o que é que ele diz para Jesus? Se você é filho de Deus. Olha só, querendo mexer na filiação, querendo colocar dúvida. Lembra o que aconteceu com Eva? Foi a mesma tática que ele usou. Ô Eva, por que Deus disse para vocês não comer desse fruto? Será que Ele não quer que vocês conheçam como Ele, o bem e o mal? Em Eva deu certo, e em Jesus? Será que deu? Sabe por quê? Ele sabia o propósito, ele sabia o caminho e aonde ele queria chegar. Identidade e propósito. Ele tenta mexer na filiação de Deus. Verso 6, verso 5 e verso 5 diz assim, ó: em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo e disse, de novo, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos, olha como ele conhecia as escrituras, ele mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-los nas suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos em pedras. Percebe de novo que ele está mexendo na identidade de Jesus e no propósito de Jesus. Imagina se Jesus não tivesse essa confiança em Deus. Quantas pessoas que se suicidam, tiram a sua própria vida, se jogam de pontes, penhascos, prédios, por não reconhecer a voz de Deus, por não conhecer esse Deus, por não entender a sua identidade, que é filho de Deus, e como filho de Deus tem direito às suas heranças. Quantas pessoas que por não conhecer a Deus, estão destruindo a sua vida, por não conhecer as escrituras, porque o que te liberta está aqui, meu irmão, está aqui. Isso aqui vai abrir os seus olhos, isso aqui vai abrir o seu coração e vai fazer você entender o propósito de Deus na sua vida. O que o diabo queria fazer aqui? Queria que Jesus se jogasse. Ele queria frustrar a Deus. Ele queria que Jesus morresse e que o propósito fosse rompido. Mas o que é que Jesus disse? Mas as escrituras sagradas também dizem: não ponha à prova
o Senhor teu Deus. Quer vencer o diabo? Quer vencer essa voz que fica falando na tua cabeça? Quer vencer essa voz que vive falando para você que você é um frustrado, que você não vai para lugar nenhum? Quer vencer essa voz que persegue o teu coração, a tua mente, a tua alma? Confie no Deus que te chamou. Confie naquele que te chamou. Ei, lembra de onde Ele te tirou? Lembra quem você era? Olha o que Ele já fez na sua vida. E por que que hoje tem uma voz dizendo algo aí para você e você está se entregando? Deixa eu te falar uma coisa. Você só é perseguido porque você é precioso para Deus. Há um brilho em você. O mundo espiritual te reconhece. Aonde você passa, aonde você chega, o mundo espiritual te reconhece. Por quê, pastora? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor está aqui do meu lado. Eu não ando sozinha, eu ando com o anjo do Senhor do meu lado. Ei, a Bíblia diz que há um anjo do seu lado. Aonde você vai, o anjo está do seu lado. Deixa eu te dar uma boa notícia. Está cheio de anjos aqui nessa noite, porque você está aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Está cheio de anjos aqui nesse lugar. E deixa eu te falar uma outra coisa. Esses anjos não estão aqui em vão. Eles vieram para trabalhar aqui nessa noite. E já está acontecendo algo no mundo espiritual. Perceba que para passar no deserto, meu irmão, você tem que ter confiança com Deus. Tem que confiar. Se você não confiar, você fica no deserto. Se você não confiar, você desiste. Desiste. Se você não confiar, você se afasta. Se você não confiar, você se desvia. Olha para o teu lado. Lembra alguns cultos atrás? Alguns meses atrás? Alguns anos atrás? Tinha alguém aí do teu lado que não está mais. Não está. Lembra? Lembra daqueles que caminhavam com você? Que faziam a obra de Deus com você? E hoje estão aonde? Lá no mundo. Sabe por quê? No deserto não conseguiram confiar em Deus. No deserto o diabo conseguiu sacar aquele coração e arrancar do propósito de Deus. Sabe o que é muito preocupante nesse processo todo? É que o diabo sempre vai querer nos pegar na soberba. E a terceira coisa que o diabo tenta trabalhar em Jesus, na natureza humana dele, era na ganância e no poder. Percebe que o primeiro foi as necessidades básicas. O segundo, identidade e propósito. O terceiro, ganância e poder. Isso aqui, meu irmão, que está corroendo a terra. Por que está acontecendo guerras nas nações? Se não por poder, ganância. O que é que a gente vê? Não é só no mundo não, dentro da igreja. As pessoas são gananciosas. Querem poder. Querem estar em posições que talvez não foi chamado. Porque é um chamado para todas as coisas. E isso é perigoso. Por quê, pastora? Porque nós precisamos estar na dispensação do Senhor. A dispensação. Quando for a hora de você ser chamado, escolhido, separado, Ele vai fazer acontecer. Mas quantas pessoas hoje, irmãos, que nós vemos por aí, quantas igrejas abertas,
com pessoas totalmente despreparadas, irmãos. Despreparadas. Pessoas que estão ensinando doutrinas erradas, confundindo a cabeça das pessoas. Como se não bastasse, tem os desigrejados internautas que ensinam as pessoas que elas não devem congregar. Estão pegando as pessoas nas bases, estão firmando o pé de pessoas na areia. Os ventos de doutrina estão arrastando pessoas de dentro da igreja e levando para um deserto que lá eles vão acabar morrendo. E isso é muito perigoso. E o verso de número 8 diz que o diabo, ele quis mexer na natureza humana de Jesus para ver se existia nele ganância e poder. E diz assim: depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. Olha a dimensão disso. Leva ele, mostra os poderes, as belezas, a grandeza. E o que é que ele diz? Você acha que isso é de graça? Você acha que as pessoas que buscam poder e grandeza e são soberbos para receber isso, você acha que isso é de graça? Claro que não. Olha o que o diabo diz: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Quantas pessoas estão prostradas nas soberbas desse mundo? Quantas? Quantas pessoas que não querem relacionamento com Deus? Sabe por quê? Está mais preso nas ganâncias desse mundo, nas grandezas desse mundo. Esquece que eu tenho que ofertar o que há de melhor em mim para o Senhor. O que há de melhor em mim. Quando eu li esse texto, eu falei para o Senhor, eu falei: Deus, eu te agradeço, porque quando eu aceitei a Ti com 15 anos de idade, o Senhor pediu a minha juventude para Ti, e eu ofertei toda a minha juventude para Ti. Eu falei: eu te agradeço porque eu consegui ouvir a Sua voz e Te obedecer. E eu comecei a lembrar que quando Deus me levantou com 17 anos de idade para pregar a palavra de Deus, o que mais aparecia para mim eram ofertas do mundo. Você não queria, pastora? É lógico que eu queria, irmão. Você está doido? Mas meu Deus do céu, tinha dias assim que parecia que ia enlouquecer. O diabo agitava, aquela coisa toda. Pregava lá e cá e fazia a obra de Deus, irmãos. E o diabo ficava doido para me derrubar, para acabar com a minha vida. Mas eu venci. Com 25 anos de idade eu me casei, pura, virgem. E quando eu me casei, eu consegui fechar a minha aliança com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. O mundo tem muita coisa para te oferecer, muita, muita. E há muitas pessoas trocando a sua aliança com Deus por 5 minutos de prazer. Há muitas pessoas trocando a sua aliança com Deus com algumas horas na frente da sua tela de celular vendo pornografia. Há muitas pessoas trocando a sua aliança com Deus com fornicação, adultério, tudo que esse mundo oferece. Há muitas pessoas que estão trocando esse elo que Deus quer ter com você
essa comunhão, com muitas horas de trabalho e pouco tempo na presença de Deus. Pouco. Quantas pessoas que ficam mais tempo na tela do celular do que com os seus joelhos dobrados? Se nós ficássemos de joelhos dobrados, o tanto que nós ficamos no WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram e etc. Imagina como que não era o nosso relacionamento com Deus. Só que a gente não percebe uma coisa, que isso tudo é uma estratégia do diabo, para nos tirar do propósito de Deus. Sabe por quê? Eu e você poderíamos estar muito mais longe na presença de Deus do que estamos hoje, mas nós estamos limitando os propósitos de Deus, limitando. Nós estamos nos prostrando, nós estamos aceitando o que esse mundo oferece e nos distanciando do propósito de Deus. Mas eu venho aqui como profeta de Deus para dizer para a igreja nessa noite: o mundo tem muitas coisas para lhe oferecer, muita, mas tudo que ele te oferecer é para destruir a sua família. Tudo que ele tem para te oferecer é para lhe destruir. Sabe por quê? Sabe aquele medo que a irmã falou aqui no começo do culto? Sabe aquele medo? Esse medo se chama pecado. E todas as vezes que esse pecado nos aprisiona, vem o medo, vem a vergonha. Lembra de Adão? Quando ele pecou, Deus, como sempre, passeando no paraíso, conversando com a sua criação, e de repente ele falou o quê? Adão, aonde tu estás? E ele havia quebrado o pacto com Deus. O que ele fez? Se escondeu. Estava escondido. Porque é isso que faz o pecado. Ele faz você sentir vergonha, ele faz você se afastar, ele faz você se esconder. Por quê? Porque ele faz você se sentir um aprisionado. Mas eu te convido nessa noite a você tomar uma posição como igreja. O tempo está passando e a igreja de Cristo está tendo dificuldade de ter uma maturidade espiritual. E eu vou te explicar o porquê. Quando o filho, ele não quer essa maturidade, o que é que está por detrás disso? O filho não quer casar, o filho não quer sair de dentro da casa da mãe. Você fala: menino, tem que casar, Deus me livre, aqui eu tenho tudo, aqui eu tenho roupa lavada, casa pronta, aqui meu pai me ajuda, aqui eu tenho tudo. Porque ele sabe que a hora que ele partir para a maturidade, quando ele sair desse ciclo e tomar uma posição de homem, ele vai ter que abraçar as suas responsabilidades. Ele vai ter que ter responsabilidade de trabalhar, de ajudar a pagar as contas. Não é assim, igreja? E o que essa geração quer? Ficar debaixo da tenda dos pais, porque lá ele tem tudo. A gente com Deus não é diferente. Senta nesse banco, quer ser só ouvinte, não quer dar o passo de maturidade. Porque se tiver que dar o passo de maturidade, tem regras para ser cumprida. Tem regras, não é assim? Tem regras. E as pessoas, elas não querem seguir regras. Principalmente a cultura brasileira. A cultura brasileira é assim. Você começa a colocar regras para alinhar, para todo mundo ficar na mesma visão. Aí eu, não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não concordo, isso aqui, você está entendendo? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está chamando você para uma maturidade espiritual. Deus
Deus está chamando a igreja para dar um passo. Porque se você não quiser, Ele vai fazer do mesmo jeito. Ele faz. Ele começa a arrancar do seu caminho quem te deixa infantilizado. Ele começa a arrancar do seu caminho aquele que te deixa menino demais. Ele começa a arrancar da tua história aquele que te deixa imaturo demais. Aí você vai ter que se obrigar a caminhar sozinho. E Deus está dizendo para nós nessa noite: ei, eu vou soltar a mão da igreja, e ela vai ter que caminhar sozinha. Soltar. Vai, igreja. Deus está dizendo para você: sai da sua zona de conforto. Sai. Sai, porque tem muita semente guardada aí dentro de você. Tem muita coisa que você pode compartilhar. Tem muita coisa que você pode fazer. Mas você guarda aquilo para você. Só que a semente, se você guarda ela há muito tempo, ela apodrece. Ela apodrece. Mas Deus está te chamando. Mas pastora, pastor, esse negócio de compromisso. Pastor, esse negócio é muito difícil, pastor, é difícil. Quer o meu compromisso? Quer? Eu entrego a chave da igreja Sementes da Fé na tua mão, você quer? Quer? Você está entendendo? Você não quer a minha chave, e muito menos eu a sua. Então se vira, te posiciona. Aquilo que é para você fazer, você vai fazer. Se você dá a sua chave para mim, eu não vou saber nem usar. Vou pegar aquele molho de chave seu, vou falar: meu Deus, para que é isso? Para que é aquilo? Você já viu? Esses dias eu peguei um molho de chave de uma outra pessoa aqui da porta da igreja. Não era a minha eu já sei qual chave que é. Peguei, aí eu falei: meu Deus do céu, testei uma, não era, testei uma. Eu fiquei mais tempo testando chave, porque se fosse a minha eu colocava e pronto, acabou. Então você não vem com esse negócio aqui de querer entregar o seu molho para mim, porque eu não vou pegar e eu não quero nem saber. Se vira. Se vira. Se vira. Deus está dizendo para nós nessa noite: eu quero te levantar e te preparar para um grande propósito. Para finalizar aqui essa mensagem, eu vou orar, que já deu meu horário. Quando você entende o propósito, o processo, você aceita ele. Quando você se dispõe a ser trabalhado por Deus em todas as suas necessidades básicas, porque, irmão, não é fácil. Você começa a fazer a obra de Deus, Deus começa a te lixar. Começa a usar os irmãos da igreja para te lixar. Aí você olha aquele irmão, você fala: tem um demônio ali. Só pode que é o capeta usando essa pessoa para me perturbar. E não é não. É você dentro do deserto, e Deus moldando a sua vida. Sabe que diz, não sei se é Marcos, se é Lucas, eu não lembro agora. Diz que nesse deserto que Jesus estava, tinha um monte de animais selvagens. Mas sabe o que o texto diz, pastor Tiago? Que os anjos do Senhor cuidavam de Jesus. Nenhum animal selvagem atacava Jesus. O único que se apresentava era o diabo. Ou seja, só vai incomodar você quem Deus quiser, viu? Só quem Deus quer. É muito legal ouvir isso, né? Que às vezes dá vontade. Não, irmão? Dá vontade de voltar lá atrás. Minha mãe que dizia isso. Eu sou crente, meu braço não. As antigas, né? Hoje ela é outra pessoa. Você está entendendo? É aqui, dentro dessa arca, que Deus faz assim com você, ó. Lixa, trabalha. Por quê? Olha que coisa linda. Quando Jesus ele é testado nesses 3 campos que eu apresentei aqui para você, nessas 3 necessidades básicas,
quando ele vence o diabo, e ele fala para o diabo: somente a Deus adorarás. Quando ele fecha esse ciclo, fecha a boca do diabo, o texto diz que o diabo sai por um tempo, porque ele não fica muito longe da gente, irmão. Terrível. Você já viu quando a gente dá uma respirada, está vivendo aquela bênção, né? De repente já vem um turbilhão de novo. O crente não descansa. Sabe o que aconteceu? Quando ele vence aquele ciclo, aquele processo, os anjos do Senhor vêm e servem ele. Escuta o que eu vou lhe dizer. Talvez você pode pensar assim: mas pastor, eu estou há muito tempo nessa prova. Por que eu estou há muito tempo nessa prova? Te respondo: é porque você não aprendeu com ela. Essa prova que você está passando há muito tempo, ela não te amadureceu ainda. A hora que você entendeu por que você está nessa prova, e você se posicionar, você vai fechar esse ciclo, e Deus vai entregar a sua vitória. Vai. Aí não adianta falar, mas está muito tempo. Você tem que aprender. Aprenda, porque a provação, escuta, o deserto veio para ensinar, não veio para te matar. Você precisa entender, confia em Deus. Quem é que te chamou? Quem é que me chamou, meu irmão? Se eu não confiar em Deus, eu vou confiar em quem? Fala para mim. Alebaia, Elebassúria. E Deus está dizendo para nós nessa noite: eu estou interessado em acabar com esse processo que você está passando, se você entender o porquê que você está nele. Entenda, aplica, se posiciona. Eu entendi, Jesus, então vou fazer o caminho diferente. Isso. Faça o caminho que dá certo. Se for o caminho do silêncio, fecha a boca. Se for o caminho da renúncia, renuncia. Mas faça o que Deus está te pedindo. E aí, não tenha dúvida, as coisas vão começar a vir até você. A bênção vai começar a chegar. A vitória de Deus, ela vai pairar sobre a sua vida. As portas vão começar a ser abertas. Ei, e aquilo que há de melhor, Deus vai entregar nas suas mãos. Nas suas mãos. Nas suas mãos. Enquanto eu falava de porta, Deus me mostrava, Enio, uma porta que se abria na tua frente. O Senhor diz assim: eu estou com você nesse deserto. Há 3 dias que Deus me faz interceder pela sua vida. Não mandei mensagem nem para você, nem para Isa, mas há 3 dias eu estou caminhando e Deus me traz você. Eu estou dirigindo e Deus me traz você. E só agora que Deus está me mostrando, o Senhor diz assim para mim: diga para ele que o deserto está findando e uma grande porta eu vou abrir. Você está sendo provado nas suas necessidades básicas. Você está sendo provado na sua identidade, porque tem pessoas que estão dizendo que você vai voltar para o caminho. Mas Deus manda te dizer assim, ó: resista. Resista às oportunidades. Tem um homem de uma outra cidade que está de olho em você, para te fazer uma proposta que Deus não está no negócio. E o Senhor manda te dizer assim: não aceita. Não aceita, porque o que eu tenho para você é melhor do que está vindo aí. E você vai subir nesse altar e vai testificar o que Deus está falando nessa noite, diz o Senhor. Se coloque em pé, igreja.
Eu quero fazer uma oração e já vou entregar ao pastor. Grava isso no seu coração. A aprovação, ela vem para nos ensinar o que é que Deus quer falar com você nesse processo. Qual é a posição que você precisa tomar? É aí que está a tua vitória, na posição que você precisa tomar. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro e intercedo pela tua igreja, e peço que o teu Espírito Santo Consolador visita o coração que está aberto agora, Senhor. Aquele coração que foi ministrado por essa palavra, que entendeu o sentido dessa palavra. O coração que está latejando aí, está dizendo: eu preciso tomar uma posição, eu preciso mudar de vida. Espírito Santo, pega na mão desse homem, dessa mulher nessa noite. Levanta ele nesse processo. Quem sabe ele já estava prostrado, mas eu te peço, levanta, Senhor. Levanta, levanta. Ajuda ele a não desistir. Nem a massuri que levar. Fortalece esse coração cansado, Senhor. Fortalece esses joelhos que já não dobram mais para te adorar. Fortalece os braços dessa mão que já não levanta mais para render a ti um louvor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que toda essa opressão venha cair por terra, e que a bênção do Senhor venha pairar sobre a sua igreja nessa noite, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Te adorar é o que sustenta